porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o e, aí, desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para outras formas. O cinetismo em todo o reino é lei irremovível. Dele dependem a luz e a própria felicidade. Queria que o nosso companheiro Miramês continuasse com as elucidações, mas o horário nos reclamava atenção. Passamos a escutar a conversa de Fernando com 29, neste tom de camaradagem. Meu filho, que Deus te abençoe sempre. Estamos aqui hoje para te propiciar um sono diferente, por certas qualidades que já conquistaste no labor diário. Nós te afirmamos que somos emissários da paz e que viemos convidar-te em nome de Jesus, o Cristo de Deus, aquele a quem tanto admiras, para sair conosco em um passeio espiritual, de maneira diferente da que o sono propicia, sair do teu corpo conscientemente, vendo e tocando o teu corpo sabendo que estás em espírito junto a nós. Não precisas temer, pois não há perigo algum, visto que junto a nós se encontram benfeitores de alta estirpe, conhecedores de toda a ciência que nos garantem os trabalhos. Se sentires, por acaso, algum fenômeno desconhecido, não percas a coragem. É que, às vezes, precisamos tocar em alguns pontos dos teus corpos físico e espiritual, de maneira a despertar a tua consciência para o estado em que te encontras. Saída do corpo. 29. No estado intermediário da vigília para o sono, ouvia tudo com certa emoção. Despertou, entretanto, abruptamente, e se lembrou das palavras de Fernando. De quem as teria ouvido? No seu íntimo, sentia que conhecia aquele tom de voz, porém, não se lembrava de quem sentia o temor. Como costumava fazer nos momentos de aflição ou de dúvida, apanhou o evangelho que conservava sempre à mão, abrindo com ansiedade. Leu, então, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Deus meu, pensou 29, será que estou ouvindo algum chamado para anunciar o evangelho? Não, não pode ser. São muitas as minhas imperfeições. Apenas gosto, com sinceridade, de ler os ensinamentos do Mestre e de esforçar-me para praticá-los. Deixou o livro cair para o lado, já quase dormindo. Fernando procurava acalmá-lo, aplicando-lhe passes. Deite-se de bruços, ordenou-lhe mentalmente Fernando. Sua ordem transformou-se em pensamento vivo no cérebro de 29, repetindo-se várias vezes, como se fosse uma gravação. Ele obedeceu e ficou na posição ordenada. Fernando, então, passou a transmitir-lhe fluidos através do passe, na região da medula oblonga. Miramês aproximou-se de nós e, apontando para determinados pontos, esclareceu. Observemos atentos as emanações que saem da coluna do nosso irmão. Vejamos os dedos de Fernando, trabalham como ímãs, cuja força de atração gerada pelo pensamento. Correntes de energia pesada, que os pensamentos inferiores de 29 acumularam durante o dia, bem como os provenientes do ambiente que frequentou nesta noite, além das vibrações de outras pessoas que, afinizadas com o seu modo de ser, acharam guarida em sua coluna, perturbam-lhe as emoções. Se permanecerem ali, enfraquecerão suas células e empobrecerão o próprio sangue manifestando-se, então, enfermidades que a medicina terrena conseguirá registrar por seus sintomas, sem, contudo, definir-lhes as causas. Essa massa gelatinosa, comumente chamada de tutano, é, por assim dizer, uma região grandiosa na função do desprendimento do corpo astral. Entretanto, nós não poderemos definir ou determinar o ponto exato onde se prende o perispírito e por onde ele sai do corpo físico, durante o sono do corpo ou em viagens astrais conscientes. É de se notar, remata com leve sorriso, o quanto vale o pensamento reto e o quanto nos ajuda em nossa autodisciplina, o exercício divino da caridade. Fernando afastou-se do aprendiz e, com habilidade, ajudado por Caena, limpou com facilidade as mãos que pareciam, sob nossas vistas, enlameadas e com odor francamente desagradável. Miramês aproximou-se da cama, onde já dormia 29 e passou suas mãos sobre o epigastro do companheiro, parecendo deslocar algo que a nossa audição registrava. Com as mãos e a mente trabalhando síncronas, Miramês desligou 29 do corpo físico e este começou a flutuar acima do soma com certa dificuldade. Em certos momentos, parecia querer voltar, mas Miramês o impedia, fazendo com que se afastasse mais. Podíamos ver uma espécie de cabo fosforescente que,
ligado à parte posterior do crânio de 29 espírito, e até a raiz do nariz do seu corpo físico, que se achava, no momento, deitado de costas. Apesar da complexidade do trabalho, Miramês ainda encontrou tempo para nos esclarecer algumas dúvidas. Depois de aplicar passes magnéticos na cabeça perispiritual do aprendiz, comentou prestativo: fixemos atenção no centro da vida deste nosso irmão, as mesmas dificuldades que tendes para observar essa luz dentro da cabeça do nosso companheiro, nós outros, que dirigimos os trabalhos, a temos. Eis aí um segredo divino, vedado, por enquanto, a todos nós. É uma fração da mente do Criador incorporada à mente humana, que merece o nosso maior respeito e admiração. Realmente, nossa visão apresentava um limite, com relação àquele foco-luz. Cada um de nós o percebia como tendo uma tonalidade. Para mim, era de um azul jamais observado dentro da escala em que predomina essa cor. 29. Algo trêmulo, começou a andar como criança no amplo quarto onde estávamos. Abriu os olhos, embora continuasse inconsciente a nossa presença. A uma ordem de Miramês, expressa por meio do olhar, Celes concentrou-se em perfeita sintonia com Caine e logo pudemos perceber determinada massa esbranquiçada. Envolvido por essa substância, nosso companheiro carioca foi se tornando visível a 29, abraçado fraternalmente por Celes, antes de se assustar. Por intermédio de Celes, nosso querido Galeno falou-lhe com mansidão: querido filho, estejas em paz. Que não se perturbe o teu coração ao conversar conosco neste plano em que nos encontramos. Todos os dias tal fato acontece contigo. A diferença é que hoje é uma noite especial, na qual nos dedicamos a ti, para que busquemos juntos as coisas do Espírito imortal, para que procuremos nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, abracemos com entusiasmo os ensinamentos do Mestre. Estás fora do corpo físico, disse mostrando ao 29 o fardo material deitado no leito. Este, quando viu seu corpo, instintivamente quis voltar, mas foi impedido mais uma vez e logo se acalmou. Continuou o Galeno, incorporado em Celes. Não estamos violentando teus direitos, isso é apenas um convite para que possas nos ajudar na difusão do Evangelho do Cristo a quem tanto amas. Não obstante, o Senhor espera de nós vivência dos seus ensinamentos e limpeza constante do coração, para que a pureza nos visite e fique conosco para sempre. Nesta noite, se quiseres nos ajudar, poderemos fazer muita coisa em favor dos que sofrem. És um encarnado, por conseguinte, podes fornecer aos companheiros doentes uma cota de energia, que podemos chamar de magnetismo animal, com mais facilidade do que poderíamos obter no plano espiritual. Para ti, tal tarefa será de grande importância e servirá como ingresso nas hostes do bem comum. Em se tratando de caridade, será semente lançada no campo maior da vida. O antigo pároco falava com a voz embargada pela emoção, esforçando-se, pela força da humildade, para não deixar transparecer a luz que insistia em se espargir por todas as direções. Apesar do esforço de Galeno, projetou-se de sua boca um facho de luz e cambiantes encantadores em direção a 29 que já consciente, caiu a seus pés, pedindo suas bênçãos. Lágrimas borbulhavam de seus olhos, como criança perdida ao reencontrar os pais. Galeno colocou sua destra sobre a cabeça do aprendiz e rematou com bondade: vamos, meu filho. Vamos trabalhar com Jesus. Pudemos observar que o corpo físico de 29 estremecia e chorava também, repetindo as reações do espírito. Rumamos, em seguida, em direção a um hospital, onde o diretor espiritual daquela casa nos recebeu com afabilidade, saudando Miramês como velho conhecido e nos entregou, simbolicamente, a chave daquela instituição. Passamos, então, a percorrer a casa de saúde, visitando quarto por quarto radiantes de alegria por podermos cooperar com aquele trabalho de tão alto interesse dos nossos maiores da espiritualidade. 29 já se encontrava refeito e bem consciente do seu estado, fazendo perguntas uma após outra, ora Galeno, ora Fernando, ora a mim. Depois das palavras de Galeno, ainda em seu quarto, ele ativara suas vibrações, podendo nos enxergar a todos com facilidade. Enquanto mantivesse aquelas vibrações, conviveria conosco visivelmente. O hospital estava cheio de doentes de toda a ordem de enfermidades e, muito mais, de espíritos desencarnados, uns perambulando pelos corredores, outros, em grupos, contando piadas sem demonstrar nenhum interesse pelo ambiente, alguns chorando e pedindo socorro, acreditando estarem ainda com um corpo físico. De todos,
Porém, os que reputamos os piores, eram os obsessores que não largavam suas vítimas, sugando as poucas energias que lhes restavam. Nenhum deles percebia a nossa presença. De vez em quando encontrávamos nos quartos algumas entidades do nosso plano que, tal como nós, trabalhavam em favor dos sofredores. Quando nos cruzávamos nos caminhos apressadamente, eles emitiam vibrações de alegria e entusiasmo, às quais nós respondíamos na mesma gama de valores, num intercâmbio de fraternidade que só um trabalho no bem pode proporcionar. Chegamos a um quarto onde se via um casal, aparentando a idade de cerca de 50 anos, estando as duas pessoas enfaixadas, o que nos sugeria terem sido vítimas de grave acidente. Médicos e enfermeiros movimentavam-se agilmente, providenciando transfusões de sangue e observando aparelhos que assinalavam o comportamento do coração e da pressão arterial. Os pacientes estavam em coma. Na antessala, o ambiente era de apreensão. Alguns familiares sacudiam-se em soluços, enquanto outros, aparentando cansaço, cochilavam assentados. Começamos a trabalhar, tornando o ambiente mais sereno, quando entrou o quarto uma enfermeira, sucedendo a que estava em serviço, mulher de uns 28 anos, forma física encantadora, olhos grandes e expressivos, agradou-nos a todos, pelas vibrações elevadas que trazia consigo. Abeirou-se de um dos pacientes com todo carinho, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho. Passou as mãos delicadamente na testa do senhor inconsciente, e vimos sair delas energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. Acompanhávamos, com a ajuda de Miramês, a viagem das energias da moça pelo corpo do doente e notávamos que elas buscavam, não sei por qual força inteligente, o plexo solar daquele senhor. Rodopiando no sistema digestivo e acelerando a digestão que se demorava no organismo, penetrou com um impulso fabuloso no baço, onde ativou determinadas energias, fazendo-as circular em todas as glândulas endócrinas, que começaram a reagir, no impulso natural, para a fabricação de hormônios variados, enriquecendo o sangue de poderes especiais que o coração recebia, por sua vez, saturando-se de nova vitalidade capaz de dar condições para que o espírito daquele irmão voltasse ao corpo. Antes daquela moça chegar, tudo estava bem com 29. Para nós, era um candidato que já estava aprovado pelo seu comportamento. No entanto, quando ele viu aquela jovem mulher adentrar pelo quarto, mudou completamente o comportamento emocional. Os seus olhos vibraram em faixa diferente. A moça, ao passar perto dele com um perfume agradável e um que fascinava, deixou o candidato à viagem astral consciente, como que hipnotizado. Sua mente fixou-se somente naquela bela mulher e começou, mesmo no ambiente de equilíbrio, a formar pensamentos inferiores. Quando alguns de nós nos dispusemos a interceptar suas ideias, Miramês, com seu olhar catequizou-nos, dizendo: não interrompamos agora o que ele faz conscientemente. 29 já tem bastante conhecimento para que, por si mesmo, se eduque. Não devemos forçar nem agredir consciências que ainda não estão preparadas para tal mister. Isso é um direito que ele tem, de aproveitar ou não as lições imortais do bem. O mérito é somente dele, logo, é dele a escolha de sua própria conduta. Se nós o impedirmos desse gesto, ele nunca se esforçará em outros eventos e ficará esperando que alguém o faça por ele. Isso não é justo, não é da lei. Enquanto ouvíamos o nosso companheiro Miramês, a linda moça passava para o outro leito e procurava ajudar a senhora ali estendida, que mal respirava. O homem, como que por milagre já com os olhos abertos, procurava por alguém da sua família, perguntando assustado: o que aconteceu? Onde estou? Logo percebeu o que ocorria e, sentindo a paz do ambiente, acalmou-se. Isto fez com que eu meditasse, é o milagre do amor. 29 já não percebia mais a nossa presença nem escutava o que falávamos naquele ambiente. Perdeu a consciência do seu estado espiritual e começou a sonhar. Miramês, naquele instante, sem interromper os gestos e pensamentos de 29, nos mostrou na sua tela mental o que ele idealizava e pudemos notar com nitidez o modo pelo qual ele desejava a enfermeira. A sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte a dar vida às imagens criadas. Essa massa negativa desceu em seus meridianos lentamente, obstruindo, de espaço a espaço, alguns pontos sensíveis, por onde circulam as energias genésicas. E, ainda mais, no mesmo momento, chegaram àquele quarto duas criaturas desencarnadas, com trejeitos que não merecem comentários, quase sem roupas e envolveram 29, saindo com ele,
aplicando todos os seus recursos de corrupção, sem saberem que estavam sendo vistas pelos amigos da luz. Beijos e carícias eram aplicados nos pontos sensíveis das emoções daquele irmão e ele, tomado de entusiasmo, nem se lembrava mais daqueles que o estavam amparando desde o princípio da noite. Lá se foi o nosso companheiro, pensei. Tudo perdido. O nosso esforço foi em vão. Miramês, captando meus pensamentos, adiantou com sabedoria. Lancelin, meu irmão. Bem sabes que nada se perde. Deus usa dos fatos para uma lição maior. Nós já esperávamos esse fracasso aparente, mas chegamos à conclusão de que ele fez algum progresso de um ano para cá. Que Deus o abençoe. Deus é tão bom que, sabendo da desistência de 29, nos enviou essa valorosa mulher, no momento exato em que precisávamos. Vê o que ela já realizou pela força da caridade que vibra em seu coração. Ela não perdeu um segundo sequer desde que aqui chegou, como um verdadeiro instrumento de magnetismo puro. Examine os seus contornos, e vê como chegam e saem tantas substâncias, como se fossem um milagre da natureza humana, pela manifestação do amor. Vamos ajudá-la, para que ela possa ajudar mais. Galeno, a um sinal de Miramês, entrou em profunda concentração e orou, como se estivesse pregando a boa nova a milhares de criaturas. E nós, naquela influência benfazeja, passamos a trabalhar o resto da noite, de dependência em dependência. Para cada caso, estudávamos os meios mais eficientes de aliviar os necessitados, até o término da tarefa. Encerrada esta, rumamos para a casa de 29 e lá estava ele, levantando-se com um rosto cadavérico, mal-humorado, como se estivesse perdido em ideias confusas, lembrando-se firmemente das duas libertinas. A cama denunciava o estado de emoção que o dominou por toda a noite. Ele levantou-se, foi até a janela, espreguiçou várias vezes e falou, como se estivesse conversando com o vento. Meu Deus! O que é que eu faço para me livrar deste estado de coisas? Hoje estou pior que ontem. O que eu devo fazer? Lembrou-se do livro de Deus, como ele o chamava, mas retrucou. O livro, eu já o li antes de deitar-me e não me serviu de nada. Colocou as mãos no rosto e entre os joelhos, já sentado em uma poltrona, desejando não pensar em nada. Desesperado, chorou. Reunimos-nos novamente naquela sala e quando cada um olhou para o outro, sem saber o que fazer em favor daquele irmão, um gesto de Miramês nos respondeu. Começando a orar, assim se expressou. Senhor, Todo-Poderoso. Aqui estamos novamente, meu Deus, te agradecendo por tudo que nos animaste a fazer. A nossa consciência se encontra tranquila, mas anseia por mais trabalho, trabalho que possa nos valorizar, aumentando os nossos recursos de servir, desde quando não ultrapassemos os limites que a nossa evolução traça. Pedimos-te discernimento, pedimos-te compreensão em todas as diretrizes a que nos propomos realizar em nome daquele que é a verdade e a vida. Ajuda-nos a ajudar, sem que a ajuda se torne conivência. Ajuda-nos a amparar, sem que o amparo incentive a preguiça. Ajuda-nos a contribuir, sem que a contribuição nos leve ao fanatismo. Nós te agradecemos por todas as mãos que operaram conosco, por tua vontade e, ainda mais, pelos resultados substanciais desta noite, e que tanto nos alegraram. Pedimos mais, que ajudes ao nosso irmão ainda preso nas teias da sensualidade, mas que tem o coração palpitando de bondade, a caminho para o amor. Que ele desperte logo nos caminhos do verdadeiro bem. Entretanto, faça-se a tua vontade e não a nossa, porque tu sabes melhor do que nós, daquilo que ele mais necessita no rumo para a felicidade. E a esses que ora nos cercam, Senhor, que todas as tuas bênçãos sejam para eles, pois foram eles que tudo fizeram. Terminada a prece, saímos todos exultantes, por termos marcado em nós uma grande experiência, no campo de trabalho onde Jesus é o guia. Aprendizado. Lembrando o capítulo anterior, é bom que nós mesmos procuremos a explicação do que tange a espíritos que assistem os vários aspectos da natureza, como sejam, o ar, as águas, a flora, a fauna, as montanhas etc. Para tanto pedimos ao nosso abalizado companheiro Miramês para nos falar com mais segurança, em vista da sua grande experiência em todos esses departamentos da natureza, onde a Terra se manifesta como uma universidade. Demonstrando esse interesse diante de nosso benfeitor espiritual, ele nos acudiu prestativo e passou a discorrer sobre o assunto que muito nos interessa, assim dizendo. Antes de falar no assunto, sem dúvida de alta importância e que muito nos agrada, é justo que busquemos na grande obra basilar de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos,
Alguém que possamos nos alicerçar e que permita a maior compreensão dos leitores, em sua maior parte, espíritas. Na pergunta 560 daquela obra, pergunta-se aos espíritos: tem atribuições especiais cada espírito? Responde o emissário da vida maior: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino, tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar. Assim, temos respondido a questão em pauta, pelo livro que tanto respeitamos. No entanto, poderemos questionar mais um pouco, porque o ser humano, principalmente os estudiosos, que são poucos, gostam de maiores detalhes para melhor assimilação dos valores. Partindo da premissa de que Deus é o supremo criador de todas as coisas, ele, como inteligência maior, nos fez a todos para que pudéssemos ajudar, ou coajudar, na expansão infinita de tudo que existe. E se algum leitor perguntar-nos por que ele nos criou, não poderemos responder, por caber apenas a ele próprio essa explicação. Criar as coisas é atributo apenas do Pai e essa receita ele não deu a ninguém, pelo menos é o que nós sabemos no plano em que habitamos por misericórdia dele. Toda a criação de Deus, até a mínima partícula de matéria, é velada com todo amor e carinho, em todas as direções, mesmo nos lugares em que o raciocínio não pode alcançar. Jesus Cristo é o diretor da terra e com ele trabalham legiões infindáveis de espíritos, até aqueles que se encontram inconscientes do estado em que vivem. Daí, podemos deduzir os fenômenos que se processam em todos os departamentos da natureza. Eis porque empenhamos todos os nossos esforços para fazer as criaturas crerem na sobrevivência da alma depois do túmulo, porque nada se perde na criação. Desde a massa do neutrino, aos grandes acúmulos dos mundos, tudo faz parte da imensa sinfonia sob o camartelo divino. O homem do mundo físico precisa acordar para as realidades espirituais. A hora está aí, e é por ela ter chegado que estamos trabalhando sem interrupção, usando todos os nossos recursos para que eles abram os olhos de todos à luz da verdade. Todavia, é bom não esquecer que, em todo empenho digno de ser visto como obra útil na formação de valores espirituais, o alicerce é o amor. Os mares são divididos, assim como a terra e o ar, as plantas e os animais, e em cada divisão há um plano de assistência infalível por ser de ordem divina. Nos oceanos, desde o protozoário à baleia, não falta a proteção dos espíritos encarregados nesse labor de Deus. As montanhas, campinas, lavouras, cerrados, matas, horticultura, floricultura, pecuária, tudo recebe as bênçãos de Deus, através dos espíritos adestrados neste ramo de operação. O ar e o fogo têm suas falanges que os orientam, as chuvas, até mesmo as tempestades, os tufões e os furacões, que aparentemente são destruidores, limpam a natureza carregada de magnetismo inferior plasmado na atmosfera pelo próprio homem, que descuidou da higiene mental. A natureza, quando está em fúria, no dizer de muitos, principalmente no tocante a terremotos, está respondendo ao homem que a irrita com a química mental distonante, a imprudência, o ódio, a prepotência, as guerras fratricidas e o egoísmo desmedido. Os trovões e os relâmpagos são desintegradores dos miasmas que se acumulam como nuvens na atmosfera terrestre, que tem sua filiação profunda nos sentimentos inferiores dos homens, principalmente no abuso do sexo, gerado por uma filosofia de deturpação de tão elevado atributo. Queremos que todos saibam que os espíritos assistem em todos os lugares, muito mais do que se pensa, mas nunca fazem o que o homem tem que fazer por si mesmo. A cada um de nós, encarnado ou desencarnado, foi reservado um dever, e só a nós compete realizá-lo para o nosso benefício e para a felicidade de todos. E que Deus nos abençoe a todos. Entendemos que, dito isto, de agora em diante o leitor compreenderá melhor todos os lances do nosso trabalho, por já conhecer como se ergue a estrutura da vida universal, como tudo vive na vida do Criador e com a certeza de que nada passa despercebido por ele. Do vírus ao homem e desse ao anjo, na escrita de Deus nada fica esquecido. Neste simples livro, nós queremos mostrar aos leitores que vale a pena ser bom, ter pensamentos retos e, todos os dias, dar aquele acerto na conduta, porque será nesse esforço diário que chegaremos aos altiplanos da vida maior. Nós sentimos grande alegria quando um espírito, quer seja encarnado ou desencarnado,
começa a se libertar da escravidão dos instintos grosseiros e as suas mãos alcançam o florescer da verdade. Neste capítulo, intitulado O Aprendizado, iremos todos aprender com aqueles que vêm ao nosso encontro buscando conhecimentos. Este grupo de trabalho não está forçando ninguém, foi tudo combinado antes com os candidatos às viagens astrais. Não estão sendo narrados aqui os entendimentos processados, por faltar espaço e por não ser dos ensinamentos mais urgentes. Procuramos aproveitar melhor o tempo e o espaço, para o bem de todos. No capítulo anterior, ficou parecendo que o único aprendiz era 29, mas não foi assim. Acompanhavam-no dezenas deles e todos foram atendidos com a maior boa vontade. Foram ministrados os mais elevados conceitos sobre a conduta do homem, mostrando-se o que deve ser feito para que surja a harmonia espiritual e física, da mente e do corpo. Ao passarmos a outros capítulos, de vez em quando focalizaremos outros companheiros em serviço, em permanente teoria ao pé do trabalho. Estávamos já reunidos, nesta hora, em linda praia do litoral brasileiro, onde o mar se agita como mãos em súplica ao Criador. As espumas brancas nas ondas, parecem o véu usado pelas noivas ou pelas mulheres em alguns templos, em busca da prece. Tanto a lua como as estrelas, fazem um ambiente de saudade para aquele que usa esta hora para a meditação e que sente, por vezes, aquela saudade sem saber ao certo de quem ou de quê. Se existisse um relógio neste momento à beira-mar, certamente estaria com seus ponteiros juntos para o alto, como duas mãos postas em oração, porque é nessa hora que iniciamos os nossos trabalhos. Miramês cerrou os olhos, e compreendemos que o momento era de silêncio, e todos cercamos o nosso companheiro de labor. E ele falou com tranquilidade, conversando com o Pai. Senhor de bondade e de carinho, permita-nos reunir em teu nome aqui e agora, nesta linda paisagem marítima, onde as ondas, antes de nós, te falam na linguagem das águas, no cântico que lhes é próprio, da gratidão que queremos expressar. Novamente estamos de saída para o trabalho que nos ofereces por misericórdia. Como somos, ainda, tardos de entendimento, te pedimos para nos ajudar a compreender, na profundidade que os casos necessitarem, como resolvê-los na paciência e na energia que o equilíbrio nos mostram. Somos muitos, mas queremos ser mais ainda, na assistência de amor. Somos muitos, mas queremos ser mais, na assimilação dos nossos deveres, ante o teu olhar magnânimo e justiceiro. Somos muitos, mas queremos ser, ainda, muitos mais no desempenho grandioso que a caridade nos oferta a todos. Estamos diante desse gigante de águas, onde os ventos brincam as ondas, sussurrando-lhe segredos que escapam aos nossos ouvidos. Pedimos que, em teu nome, os luminares das águas possam nos ajudar nos trabalhos onde o amor nos inspira e a benevolência nos assiste. Escuta-nos, Senhor, porque não podemos fazer nada sem o teu apoio, sem a tua intervenção no nosso modo de ser. Ajuda-nos a decidir corretamente o que tem que ser feito, sem ultrapassar as leis da evolução e as provas educativas das criaturas e dos povos. Abençoa-nos, agora e sempre. Quando abrimos os olhos, sob a luz dos astros que nos clareavam, percebemos que estávamos sendo festejados por inúmeras entidades dos vários reinos da natureza, onde a beleza era o porto seguro da harmonia. Cambiantes de luzes nos chamaram a atenção. Olhamos para o mar e, como que deslizando sobre o festejar das águas, notávamos um grupo de entidades espirituais aproximando-se de nós, numa harmonia que a todos nós encantava. Um dos espíritos, que parecia ter as vestes em forma de ondas e cuja claridade o destacava, avançou em direção do nosso grupo e foi recebido por Miramês. Entenderam-se por alguns minutos, sem que pudéssemos perceber o que falavam, porém, notamos o bem-estar que se irradiava do nosso instrutor espiritual. O tempo urge, disse Miramês. Vamos. Partimos para Salvador, grande metrópole deste país abençoado. O nosso grupo já contava com 100 e tantos companheiros, todos atentos naquilo que iriam observar. Era, na verdade, um aprendizado diferente, por estar a prática junto à teoria. Baixamos em um bairro da cidade. Poucos carros deslizavam nas ruas. Alguns transeuntes mal-humorados buscavam seus lares e outros não tinham condições sequer de andar nas calçadas. Aproximamo-nos de um deles, por sinal, o mais sofredor, e sentimos imediatamente o odor dos bebedores. E o cheiro de fumo, denunciando logo que ele era mastigador da erva que escraviza milhões de pessoas em todo o mundo. Notamos mais de perto que 3 entidades o seguiam na mesma onda vibratória, sendo que Roma,
delas nos parecia ser sua mais ferrenha inimiga. Demonstrando conhecer o poder do pensamento, em rápida concentração assumiu posição de mago negro, buscando com as mãos algo no ar, que nos parecia uma pasta visguenta e avermelhada, e chegou ao nariz da vítima, que absorveu com facilidade. Eu quis gritar para espantar o terrível obsessor de junto daquele homem, no entanto, o nosso guia espiritual não permitiu, dizendo: o que acabas de constatar é um problema sério de sintonia. Poderemos, é certo, livrar o obsediado desse irmão infeliz, cego e surdo ao convite do bem, todavia, vamos perder muito tempo e valores espirituais que poderiam ser aplicados em lugares do maior proveito. Ele ficaria livre hoje, agora, mas amanhã estaria de novo buscando as mesmas companhias. O melhor remédio para ele atualmente é a dor, os problemas e, talvez, a desencarnação. Cada criatura tem as lições que merece. A infeliz criatura cambaleou, pisando aqui e ali, ora descia do meio-fio, ora subia, já perfeitamente sem rumo. O espírito malfeitor enfiou as duas mãos criminosas pelas costas da sua vítima, como se estivessem quase materializadas, ao lado do coração. Pegou com segurança esse músculo engenhoso do corpo humano e o apertou com força. O irmão embriagado deu um grito de dor, levando a mão ao peito e tombou ao chão. Lamentavelmente, sua cabeça atingiu o meio-fio, fraturando-se. A entidade malfazeja saltou de lado, junto das outras entidades da sua estirpe, e deu sonoras gargalhadas. Podíamos notar, de onde estávamos, que da sua boca pingavam gotas de plasma sanguíneo em sua essência, sorvido nos momentos de agonia daquele sofredor. Miramês adiantou-se e nos esclareceu. Meus companheiros, verdadeiramente assistimos a esse tipo de espetáculo todos os dias, em várias faixas da vida, sem podermos amparar os sofredores como nos pede o coração. O fato que presenciamos é produto da ignorância. São almas que resvalaram na consciência e não aceitam, ainda, a voz do Mestre. Este irmão que sucumbe fisicamente neste instante, deve ter algum mérito na pauta das vidas passadas, em seus programas de reencarnação. Vejamos quem o assiste agora. Os vampiros espirituais já tinham se retirado e, ao lado do rapaz, via-se uma senhora manifestando muito carinho, porém, tendo dificuldades em ampará-lo, pela emoção que tomava ao seu ser, imantado de amor maternal. Aproximamo-nos, a um gesto de Miramês, do cadáver, reunindo-nos em torno dele. Miramês fez algumas evoluções com as mãos em torno do recém-desencarnado e enfiou, podemos dizer assim, 2 dos seus treinados dedos na cabeça do mesmo. Ouvimos algo estalar, deslocando pontos sensíveis da alma ligada ao corpo. Miramês retirou com toda a amabilidade o fardo espiritual do físico, colocando-o nos braços da sua genitora, que já havia tomado outra posição mais realista, referente às emoções. Ela parecia estar orando, lágrimas escorriam em suas faces, mas sem a perturbação comum aos espíritos desequilibrados. Quis beijar as mãos do nosso companheiro, entretanto, foi ele quem fez tal gesto, dizendo: o trabalho foi teu, querida irmã. Todo o serviço que realizamos foi graças ao clima do teu amor. Leva-o e cuida dele. Como já estávamos acostumados a viagens astrais, logo notamos que não foi cortado o cordão fluídico do irmão assistido. Novamente Miramês nos esclareceu com presteza. Ainda não pode ser desfeito o cordão de luz, atado desde a volta do espírito ao corpo. Ele está sem condições para receber um choque desta natureza, que no espírito mais elevado é coisa natural. Eu acrescentou: para tudo existe o momento certo, que o próprio tempo nos mostrará. Queremos frisar com bastante clareza que os irmãos encarnados que nos acompanhavam em aprendizado, não estavam em desdobramento consciente, é como uma espécie de sonho, com maior lucidez, entretanto. Partimos para onde o dever nos chamava. Começamos a adentrar em uma velha casa de saúde, onde tudo denunciava harmonia, onde tudo nos parecia paz. Como a obra de Deus é grandiosa! Poucos minutos antes, estávamos em uma praia, onde multidão de espíritos trabalhava em várias ocupações, comandados por um só sentimento. Ao chegar a esta casa de saúde, o clima era o mesmo. Entidades entravam e saíam pela força da caridade e todos os enfermos recebiam assistência compatível com as suas necessidades. Logo estávamos entrando em um apartamento, onde um médico se recolhera para curto descanso. Vestindo um pijama, procurou a janela, diante da qual fez algumas inspirações profundas. Passou os olhos pelo céu faiscante de estrelas e desejou, no fundo do coração,
poder passear pelos astros. Recolheu-se em oração, como de costume, e nada leu, dominado pelo cansaço de esticadas horas de trabalho árduo naquela casa de Deus. Nesse ínterim, Abílio já havia iniciado a operação limpeza, purificando o ar ambiente e fazendo circular novas energias naquele pequeno campo de repouso. Fernando aproximou-se, enquanto o clínico se acomodava no leito, entrando em completo relax, sentindo um grande bem-estar e uma tranquilidade consciencial nunca antes percebida por ele, imaginando de onde poderia estar vindo tão reconfortante sensação. Naquele ambiente de paz, entrou Fernando, telepaticamente, em conversação com o irmão que passaremos a chamar de 120. Querido irmão, diz Fernando. Aqui estamos contigo neste ambiente saudável que construíste pelo dever cumprido diante dos afazeres nesta casa onde em primeiro lugar, pensas na recuperação dos enfermos colocados sob a tua assistência. Isto muito nos comove e nos dá força para novos trabalhos de recuperação dos espíritos revoltados e dos sofredores que aparentemente se encontram desamparados em muitos quinhões da natureza, com duras provas e resgates pesados, por força da lei de causa e efeito. Viemos convidar-te a um trabalho fora do corpo. Se quiseres descansar na paz de Jesus, vem conosco a outro tipo de tarefa, para que tuas energias sejam renovadas pelo amor. Abandona temporariamente o teu fardo material, para que ele descanse mais descontraído e venha olhar as estrelas, como tanto gostas, porém, com os olhos da alma, que elas ficarão mais visíveis. 120 escutava aquela voz mansa e harmoniosa, nos meandros da consciência e, de vez em quando, sorria, demonstrando a certeza de que alguém do mundo invisível estava ali falando. Abriu as portas para a ação magnética do nosso companheiro em serviço e Fernando tornou a falar com tranquilidade. 120. Faz a tua parte. Vem, em nome de Jesus, para o nosso reino, o reino do Espírito, juntar-te a nós para que possamos ser unos no labor caritativo, que passa a ser também um aprendizado valioso para o teu coração. Miramês aproximou-se sutilmente da cama e, estando nós todos em meditação, estendeu suas mãos em direção aos pés de 120, pegou-os, puxando para cima, separando-os dos pés do duplo, puxou-os devagarinho, deu alguns arrancos trêmulos e tornou a puxar. 120 começou a sentir as pernas adormecidas. Levou as mãos até elas, temendo estar sofrendo algum mal súbito, quis se levantar para procurar algum colega. No entanto recebeu novamente um jato de fluidos entorpecentes com palavras de ânimo e logo se acalmou, quase dormindo. Miramês, com meio sorriso nos lábios, falou baixinho para todos nós, que estávamos ansiosos por sua fala sábia. Existe uma coisa terrível nos caminhos do aprendiz, que torna necessário o combate urgente, é o medo. Ele constitui uma barreira que nos faz gastar muitas energias para serenar os ânimos, contudo, há certos companheiros que necessitam de um pouco de temor, para que a coragem em demasia não entorpeça a razão nem adormeça os sentimentos. Guardamos suas palavras no recesso da nossa mente para usá-la na hora precisa. O corpo espiritual dos 120 já se encontrava flutuando sobre o físico, somente faltando desligar a cabeça. Nosso irmão já dormia e, com a carga magnética lançada por Fernando, ressonava profundamente. Miramês, graças à sua vasta experiência nesse assunto, notou que o irmão em preparo para a saída consciente do fardo físico tinha muita sensibilidade na região do córtex cerebral. Retirou as mãos da difícil operação craniana, balançou-as para os lados e notamos uma mudança na sua fisionomia, parecendo buscar alguma coisa fora do nosso ambiente de trabalho. Estendeu os braços em certa direção e recebeu algo no ar, das mãos de alguém que não percebemos quem fosse. Em suas mãos avolumou-se um material de um rosa lindo, que logo escureceu um pouco, mesmo com a pálida claridade do ambiente. Miramês aplicou tal material em torno do córtex do candidato e notamos o afloramento de todo o fluxo mental dos 120. Tornou-se, então, bem visível, a sua cabeça perispiritual, desligando-se de sua irmã material. Falou brandamente o nosso companheiro maior. Vejamos o quanto é bom ter amizade. Precisamos de alguns fluidos que são mantidos no seio dos oceanos, por não suportarem a atmosfera poluída pelo magnetismo inferior da crosta, nem resistirem à luz intensa dos raios solares, assim como à luz elétrica muito forte. O trabalho foi intenso para fazer chegar até nós o bastante para que o nosso irmão em questão recebesse a sua ação calmante e saísse sem sofrimento da casa física. 120 flutuava acima do corpo, sem ter consciência do seu estado, era como se estivesse repousando.
Miramês nos pediu atenção. Não éramos poucos os que estávamos naquele apartamento, e levou a destra com habilidade a pineal e a pituitária, que estavam apagadas. Com o toque espiritual, elas se acenderam como duas chamas vivas, formando um círculo luminoso em torno da cabeça do 120 corpo. Depois disso, Miramês nos mostrou, como se fossem uma tela, os dois geradores endócrinos muitas vezes aumentados, com todos os departamentos secretores de hormônios, qual se assistíssemos a um filme de ficção científica. Estavam elas em alta vibração e vida nova tomava o cordão de prata do candidato. Uma luz diferente corria naquele cabo divino até o cérebro do duplo de 120 em desdobramento. Ele abriu os olhos entre admirado e aturdido. Olhava para os lados, via tudo o que lhe pertencia, viu a cama e seu corpo físico. Ao ver o seu veículo material, seu instinto de conservação quase o levou novamente para a morada passageira, não fosse a pronta ação de Fernando, que o segurou com amabilidade falando-lhe com carinho, embora sem ser visto pelo clínico. Meu irmão, controle as emoções. Não sabes que além do corpo físico existe outro que o domina? E depois outro e mais outro, que vão se sucedendo e que escapam às nossas fracas análises. Controla-te. O medo que ainda demonstras é desfavorável a essa espécie de treinamento espiritual. Tu estás bem adiantado na teoria, por guardar no cofre dos conhecimentos grande tesouro da sabedoria espiritual. No entanto, estás muito falho na prática, ainda precisas de muito adestramento, e se as nossas mãos não conseguirem treiná-lo, somente uma instrutora de alta linhagem que conhecemos poderá realizar isso em ti. Parou um pouco, depois continuou, algo triste. É a dor. 120 tranquilizou-se um pouco, ouvindo aquela voz tão agradável e se dispôs a orar, inspirado pelo ambiente de grande dignidade. Quando terminou, sentiu de novo uma paz enorme no coração e começou a ver, com alguma nitidez, o quarto cheio de companheiros do nosso plano. Buscou instintivamente os braços do nosso galeno e desatou em pranto comovedor. Aquelas mãos tão acostumadas a doar carinho, que servem à fraternidade legítima, deslizou em seus crespos cabelos, acalmando-o, auxiliadas por pequenas frases, formuladas pelo coração. Estando nós todos guardando silêncio, falou com bondade. Filhos do coração, quanto eu sou grato a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui junto de vós. É altamente gratificante estar cercado por esse grupo de irmãos que não medem esforços para servir em quaisquer circunstâncias. Vejo e sinto o esforço descomunal de vários espíritos, ordenados por Deus para servir na natureza, que ainda tem tempo para nos ajudar, sem contudo quererem ser vistos. Ser-nos-á difícil qualificar essas almas de Deus, na sua profunda humildade. Quanto a todos que aqui estão, nós queremos dizer com toda a emoção que podemos sentir no trabalho do Cristo, que aproveitem a oportunidade do despertar espiritual, dada pela vida maior. Sois os candidatos às viagens astrais conscientes em um futuro próximo. Sabeis o que é isso, em termos de evolução? É grandioso, quando a consciência não perde os caminhos traçados por Jesus, nosso Mestre e Senhor. Procurai assimilar bem as lições que os fatos oferecem, porque essas são as melhores. Nunca vos esqueçais da harmonia, principalmente a mental. Parou por instantes, como que buscando algo de novo para nos falar, e disse com proveito. A ciência do mundo está às portas das verdades espirituais. Parece-nos que bate nelas com ansiedade e os seus irão abri-las. A demora, por enquanto, é no sentido de que os homens tomem novas posições, no tocante à aplicação das forças a descobrir. A força mental no super-homem do futuro será muito maior que as recentes bombas inventadas e armazenadas pelas nações, mas, somente será dado aos homens descobri-la e usá-la, quando o amor puder dirigi-las, para o bem da humanidade. Jesus nos espera pacientemente, como diretor do progresso coletivo, e acima de toda a ciência da qual é conhecedor, tem outra força maior em seu magnânimo coração, que é a força poderosa do amor. Galeno silenciou e seus olhos estavam marejados de lágrimas, ao se lembrar das duas bombas lançadas em duas cidades japonesas e que destruíram milhares de lares, interrompendo milhares de vidas humanas. Finalizando, com a voz quase imperceptível, falou com emoção. Mas Deus sabe o que faz, na hora que lhe convém. Depois de tudo preparado pela misericórdia de Deus, Miramês fez-se à frente de todos nós, levando-nos, pela força mental que lhe é própria, a uma arrojada volitação. Em regular movimentação, admirávamos o encanto da cidade,
faiscando de luzes como um ninho de Deus em favor das criaturas, e pensávamos em quantas provas se processavam naquela lavoura humana, quantos resgates, quantas dores, quantos ajustamentos para motivar nas almas o interesse pela reconciliação, pelo amor, pela caridade e para o conhecimento. Diante de todos os fatos de que chegamos a saber ou dos quais participamos diretamente, concluímos que a dor é a maior realidade, nessa faixa humana em que todos nós passamos. Somente ela dá condições para que despertemos e acudamos ao chamado de Jesus Cristo. Fora da dor, no estágio em que se encontra a humanidade, não há solução para os problemas que nós mesmos criamos nos caminhos. Descemos em uma residência bem distante da metrópole, onde percebíamos uma certa tristeza. Víamos e sentíamos isso nas plantas, no ar, por todo o ambiente. Ali moravam 22 pessoas, e das crianças aos velhos, a lepra denunciava o porquê do caráter depressivo e o ânimo reduzido nas conversações entre elas. Víamos alegria na afeição dos companheiros, e principalmente, do nosso instrutor, que penetrava na residência como sendo hábito comum. Os aprendizes inconscientes, em processo do sono natural, mantinham-se apostos junto de Celes e Caena, os únicos que conseguiam ver e conversar, por manterem intencionalmente um certo grau de densidade no perispírito. Os outros estavam, para eles, invisíveis. Alguns dos candidatos mais sensíveis, desconfiavam de que alguém os acompanhara. 120, que antes já tinha constatado a presença de toda a equipe responsável pelos trabalhos, perdia alguns de vista aqui e ali, em virtude de uma constante mudança de vibrações. Ele, como clínico acostumado com doenças de todos os tipos, deveria se sentir descontraído no seio daquela família sofredora. No entanto, tinha horror à doença de Hansen. Sentia com pavor o mau cheiro que desprendia dos enfermos, o qual o fazia recuar. Olhava para suas próprias mãos bem tratadas e pensava na enfermidade que poderia tomar de assalto seu corpo e destruir a sua vida e sua profissão. Subitamente, encontrou-se a sós no grande casarão. Baixando em muito seu padrão vibratório, não conseguia mais perceber os companheiros que lhe davam a oportunidade, em nome de Deus, para que ele compreendesse a verdade espiritual e desse início ao aprendizado com Cristo. Perdeu a consciência do trabalho que estávamos realizando e logo não estava mais em viagem astral consciente. Voltou à normalidade do sono, todavia, em pior estado do que aqueles outros que ali se encontravam, assimilando os ensinamentos mais vivos que a oportunidade poderia oferecer. Esquecendo-se de todos os compromissos, o medo tomou conta do seu ser e dominava todas as outras emoções. Hipnotizou a si mesmo e obedecia somente ao pensamento fixo de horror à lepra. Foram feitos alguns esforços para reequilibrá-lo, mas tudo em vão. Miramês adiantou-se serenamente e falou com bondade. Oremos por ele, em silêncio. Esta é a sua primeira viagem e esperamos que em outra oportunidade ele venha mais consciente do seu dever. Isso, meus irmãos, é a força do passado, que vem à mente como realidade. Para esgotar essa energia inferior coagulada na subconsciência, são necessários recursos variados, quais sejam a leitura sadia, caridade permanente, perdão constante, reforma íntima e persistência no bem até o fim. Se o querido irmão não se empenhar em realizar essa linha de conduta, que para muitos se torna um prazer, sem dúvida alguma receberá a visita da velha professora, a dor. 120 fechou-se pela força do egoísmo e do medo e se foi afastando de costas, desejando fortemente ir embora. Um dos nossos companheiros o acompanhou prestativo, assistindo em sua volta ao corpo, onde o médico acordou no corpo suado, tremendo e com o coração aos saltos. Levantou-se da cama tirando o paletó do pijama e pareceu ver na sua pele alguns pontos coloridos, algo esquisitos. Gritou por socorro, tremendamente assustado. Um médico e amigo, estava de plantão, veio em sua ajuda, encontrando de feição transtornada, mas tranquilizou-o, ao se inteirar do que se passava, dizendo: foi um sonho, e deu boas gargalhadas. 120 nunca tivera um sonho dessa maneira, tão nítido, tão real. Estava desassossegado, mas o companheiro, com poucas palavras o acalmou, dizendo: toma um calmante, parceiro, e vá descansar. Tiveste um pesadelo. Algum dos enfermos impressionou tua mente. Continua a dormir e isso passará. 120 consertou o corpo, espreguiçou várias vezes e, lembrando-se vagamente do casarão, dos leprosos, daquelas chagas, recomeçou a sentir-se mal. Disse então ao colega: eu vou contigo, participar do teu trabalho pelo resto da noite.
Não quero mais dormir. Vestiu-se apressadamente e saiu conversando com seu companheiro sobre assuntos da profissão, procurando esquecer o ocorrido. Mantinha a impressão de que não era sonho, mas realidade, e de vez em quando olhava para os braços, sentindo leve coceira. Voltando à nossa tarefa, após a assistência a todos os moradores daquela triste residência, verificamos que alguns irmãos que não conseguiam dormir, já demonstravam em seus rostos sofridos os primeiros sinais do sono reparador. A um olhar de Miramês, Galeno passou a orar. Deus, suprema inteligência, que nos fez a todos e a todas as coisas que existem. Nós te agradecemos do fundo do coração por esses meios, que qualificamos de recursos naturais e que tanto nos ajudam a servir, que nunca nos faltam no momento em que precisamos. Senhor, sabemos da tua paternidade absoluta e do teu amor sem limites, bastando que entremos pelas portas que a tua sabedoria nos abre por misericórdia. É o que te pedimos neste momento de trabalho, que nos ajudes a compreender melhor os nossos deveres e a tua vontade, nos caminhos que, por vezes, haveremos de percorrer. Pedimos-te nesta hora, Senhor, para estes nossos irmãos em decadência física, por esta família que tanto sofre com o derrame kármico na esponja da carne. Pedimos-te, em nome de Jesus, o alívio para estes sofredores, o ânimo a estes corações, no sentido de que eles tenham mais paz e um pouco mais de esperança. Ser-nos-á de grande proveito, se a tua bondade nos permitir, voltar a esta casa outras vezes para compartilharmos deste drama, não sofrendo com eles em falsos sentimentos, porém, incentivando-os para a paciência, para a tolerância, para a esperança. Que a alegria não seja esquecida nestes corações em provas e que a tua paz seja com todos nós. Naquele momento, já eles se acomodavam nas camas e muitos já ressonavam tranquilamente. Chuva de fluidos espalhavam-se por toda a casa. O ambiente estava agradável e foram aplicados passes magnéticos em todos eles e algumas curtas conversações, pelo processo de telepatia, condicionando ideias nas suas consciências, para que, quando despertassem, as sementes de vida, de alegria e de paz começassem a germinar. Partimos alegres, sob o clarão das estrelas e as bênçãos do infinito. Experiências. Estávamos reunidos, pela graça de Deus, acima de uma floresta, cujo verde se ostentava como roupagem da terra. O lugar, onde nos recolhíamos em preparo para o trabalho, era um posto de socorro destinado a prestar assistência, principalmente, aos índios, porque ninguém fica desamparado das bênçãos do Criador. Cada criatura recebe o que merece ou o que lhe cabe na pauta das suas necessidades. Deus está em toda parte, cabendo a nós outros estar com Ele em todos os lugares. Nós nos reuníamos em uma imensa enfermaria, onde era dada a assistência indispensável a inúmeras entidades recém-vindas do fardo físico, naquela grande cidade de árvores. Para os olhos espirituais, nesse parque verde se espraiava uma grande civilização, composta de espíritos e de vez em quando viam-se caravanas de socorro descendo e subindo em pleno labor, que escapava, às vezes, à nossa curiosidade. Logo que chegamos àquele posto avançado de assistência espiritual, o serviço nos convidou a cooperar, e não nos fizemos de rogados. Comecemos no difícil trabalho de comunicação entre os índios desencanados, com o qual Miramês se alegrava, entregando-se profundamente ao exercício da fraternidade. Toda a nossa turma se movimentava em passes de conforto e de despertar, procurando tirar das lembranças dos nativos aquela vivência física, de quando estiveram se movimentando na carne. Vários deles queriam voltar, para que fossem cumpridos os seus deveres ante a tribo a que pertenciam. Mas, estavam se acalmando com o amparo recebido de muitas entidades elevadas, cooperando com a harmonia daquele posto de caridade. Quando todos se entregaram ao dever, sentimos que algo vinha em nossa direção e constatamos logo que era um avião terreno de descomunal tamanho. Eu, para falar a verdade, mesmo sabendo das diferenças de planos, senti um calafrio que custei a controlar, o mesmo acontecendo com alguns dos nossos companheiros, que depois comentaram o fato. Os trabalhadores já acostumados com tal situação nem deram por conta do que se passava. Miramês estava atento e nos convocou a atenção, naquele tom amável de costume. Não perturbeis os vossos corações com um fato tão simples e comum de todos os dias. Cuidai imediatamente de tranquilizar a mente, concentrando-vos no trabalho que edifica. É do conhecimento de todos, sem precisar de mais detalhes, que esse corpo material que se aproxima se encontra em outra dimensão e nada pode nos causar de estranho. Tampouco o barulho dos seus possantes motores pode nos chegar aos ouvidos,
a não ser que a eles dispensemos atenção, furtando-nos, assim, ao dever a que fomos chamados a servir. Bastou isso, para nos acomodarmos, e o avião passou em nosso meio, como que cortando o ninho de casas, sem nos afetar em nada. Trabalhamos ali a tarde toda, onde sentíamos uma grande satisfação em ajudar. E como era correspondida a assistência de todos que ali se movimentavam. Terminado o serviço de assistência, reunimos-nos em conversação ao pé das redes ou camas simples, muito parecidas com as usadas pelas tribos, enquanto Miramês entabulava palestra com o diretor do posto. Curiosidade de minha parte levou-me a me aproximar de Fernando, que conversava com uma jovem que, apesar da aparência indígena, possuía traços que denunciavam ser ela oriunda dos brancos. Aproximei-me para verificar. Era uma jovem mulher, com mais ou menos 30 anos. Comecei a registrar o entendimento dela com o nosso companheiro de trabalho, que a interrogava nestes termos. Como te chamas, minha filha? Nesta tribo, deram meu nome de Juriti. Então, não pertences à raça dos índios? Não, senhor. Eu fui apanhada por eles em certa tarde, quando meus pais e companheiros da família entravam pela mata à procura de seringueiras. Eu, com 13 anos, achava aquilo uma festa. Corria para aqui e ali e, o senhor sabe, antes que o sol desapareça a mata já está escura. Eu não desconfiava de que alguém nos espreitava. Os índios andam pela mata de maneira que a gente não percebe. Eu fui me distanciando do povo e, quando os vi, quis gritar, mas, mãos rudes taparam minha boca, quase a me sufocar e correram em disparada, levando-me. Chorei por muitos dias, mas não adiantava ficar chorando por toda a vida. 2 mulheres índias, as irmãs Bali e Balu, foram minhas amigas, ou talvez eu possa dizer, minhas mães. Confortaram-me até com o leite dos seus seios cansados de amamentarem os seus muitos filhos. Eu senti uma terrível saudade dos meus pais, mas, havia horas em que eu era confortada, não sei como, nem por quem. Senti um certo alívio e, quando vi que não havia a solução para o meu caso, eu me adaptei aos nativos, como sendo irmãos, sangue do meu próprio sangue. Juriti levantou um pouquinho a cabeça, no que foi ajudada por Fernando e por mim, recostou-se nas fortes trancas de corda que lhe serviam de apoio, desenhou em sua boca pequena um sorriso agradável e falou pausadamente. Meus senhores, vocês estão me ouvindo, talvez por quererem me ajudar. Eu estou represada por dentro e há muitos anos não posso falar a pessoas que possam me entender como vocês. Eu, hoje, estou bem melhor, graças a Deus, e posso falar, caso vocês queiram e tenham a paciência de me ouvir. Fernando imediatamente pegou suas mãos embrutecidas pelos duros afazeres da tribo e beijou-as com amabilidade, falando baixinho palavras de ânimo, para que ela pudesse sentir-se à vontade, descontraindo-se. De certa forma, isso era uma terapia espiritual para Juriti. Ela continuou sua fala interessante, principalmente para mim, que notava naquela mulher certo rasgo de entendimento e, de certa forma, de uma lucidez que dava para encabular. Já bem consciente da sua atual situação, queria saber do seu passado, antes desta encarnação. Fernando escutava pacientemente, e ela prosseguiu. Olha, nunca mais tive notícias dos meus pais e parentes. Perguntava a todos os caçadores que conseguia encontrar, aos que vigiavam as divisas de terras, aos que chegavam de outras tribos amigas, e nada. Por vezes chorava, de outras feitas entrava numa onda de tristeza, o que era muito pior. As lágrimas parecem refrescar as lembranças e nos dão um toque de esperança no coração. Eu, com aquela idade, já lia alguma coisa e escrevia. O meu pai era um homem de certo saber. Veio parar nessas bandas fora da civilização por conveniência, pois a sua conduta no passado pedia distância da justiça dos homens. Quando vocês chegaram aqui, eu percebi de quem se tratava, pois conheço, há muito tempo, o nosso pai espiritual, Miramês. Quanto eu devo a esse amigo que nunca se separa dos que sofrem. Ele conhece a minha vida muito mais do que eu própria. Lágrimas derramavam-se nas suas faces, sem que a perturbassem. De vez em quando, caía em profunda meditação, ao se referir aos dramas da sua vida. Ela continuou, com a voz trêmula de emoção e sofrimento moral, quando fui levada para a tribo, o sofrimento maior foi espiritual. Na ala onde fui colocada, as mocinhas da minha idade se casavam cedo, mas, antes disso fui agredida por um índio mal encarado que sempre vinha à tribo e não tirava os olhos de mim. Pegou-me buscando água um pouco distante da tábua e quase me matou. Era qual um animal,
Ou pior. Como demorei a voltar, foram atrás de mim encontrando-me inconsciente, de maneira desagradável. Esse índio sumiu, nunca mais apareceu por lá, onde a morte o esperava. Fui tratada pelos meios que a tribo dispunha,